Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e esse é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre festas e, como festa, nós vamos tratar do segundo ciclo de festas anuais. E chegamos a falar nos últimos vídeos sobre a festa das trombetas e o dia da expiação. Hoje nós vamos tratar sobre a festa de tabernáculos, também chamada festa das cabanas, ou festa das tendas, ou festa das colheitas, ou ainda Sukkot, né? Tabernáculos. É isso, festa das cabanas. A festa das cabanas está na Bíblia, na Torá, essencialmente. Em Êxodo 23, ela é chamada de festa da colheita. Em Levítico 23, nós temos as ofertas que cada um pode apresentar perante o Senhor. Em Números 29, nós temos ali as ofertas coletivas que eram apresentadas pelos sacerdotes em função de todo o povo de Israel. E em Deuteronômio 16, nós temos ali a extensão da festa, né, uma previsão ali de que todos poderiam participar da festa, inclusive o estrangeiro que estivesse em Israel. E também ali é definida a festa, junto com outras duas, né, Pessa, né, Pães Ázimos, e Pentecostes, né, Shavuot, junto com essas outras duas festas, a festa de tabernáculos ou festa das cabanas, elas seriam chamadas festas de peregrinação, em que o judeu ele recebeu a orientação, a ordenança de Deus, como mandamento, para peregrinar, judeu que mora em várias partes do mundo, para fazer uma peregrinação a Jerusalém, que era o lugar que o Senhor escolheria para ali fazer habitar o seu nome. Então tá aí, era uma festa de peregrinação também. Vamos ler o trecho que está em Levítico. O trecho de números é coletivo, então não vem ao caso, e aos poucos a gente também fala sobre o que está em Deuteronômio. Mas Levítico fala aí, ó, no capítulo 23, a partir do versículo 34, a gente pode ler. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Então aqui a gente já pode perceber as características da festa. É no 15º dia, fazendo uma comparação com o primeiro ciclo de festas, Pães Ázimos também começa no 15º dia do primeiro mês. No 15º dia do sétimo mês, aqui, o mês de Etanim, começa a festa de tabernáculos. Festa dos tabernáculos, como está aí no versículo 23. É uma festa ao Senhor, ou seja, nós fazemos uma festa, é um festival em honra a Deus. Por 7 dias, então uma festa longa, como o Pães Ázimos, fazendo esse paralelo, também é uma festa longa. No versículo 35, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Aqui algumas informações. No primeiro dia da festa tem uma santa convocação, ou seja, o povo já é chamado para iniciar, para dar início à festa. Né? Ele é convocado. E esse primeiro dia está ali, ó, nenhum trabalho servil fareis, é um shabat, como um feriado. Nenhum trabalho servil fareis. No versículo 36, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Então aqui ele repete, é uma repetição enfática. Né? 7 dias oferecereis ofertas queimadas. É uma festa que por 7 dias haverá ofertas a Deus. Ofertas de alimentos, libações e também os sacrifícios dos bichinhos, dos animais. Esses sacrifícios ocorrem todos os dias, ou ocorriam, né, todos os dias da festa. E os sacerdotes faziam ali, como está em Números capítulo 29, a oferta de todos os animais, como está previsto. E além das demais ofertas, né, do dia, etc. No 8º dia tem uma santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, tem 7 dias de festa, o 8º é um fechamento de todo o ciclo. Também tem ofertas queimadas ao Senhor. Essa festa de tabernáculos para o ministério, o sacerdócio levítico, que
que realizava o seu serviço no Templo de Jerusalém, é a festa com maior quantidade de sacrifícios de animais. Eram 189 animais ao todo sacrificados aqui, como ofertas. Né? Dia de proibição é nenhum trabalho civil farás. Então ele repete, enfatiza que é um Shabat no 8º dia. No versículo 39, a Bíblia fala: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Então, aqui ele deixa claro: o primeiro e o 8º dia serão um Shabat, será um período de descanso. A festa ocorre por 7 dias, e aqui ele fala recolhido do fruto da terra. Isso faz uma referência à própria festa como uma festa da colheita, uma festa que tinha relação direta com a colheita. E começando, mais uma vez ele diz, aos 15 dias do mês 7º, que é o mês de Etanim, repetindo. No versículo 40, e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Aqui, ó, o primeiro dia, logo no começo da festa, é para pegar ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Daí são 4 tipos, né, de árvores que ele chega a citar. Essa primeira palavra ramos que está aí, em outras traduções, vocês podem encontrar a palavra frutos. Então, frutos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. São 4 tipos, sendo que esse primeiro, em algumas traduções, são frutos. Traduzindo, né, do hebraico, a gente pode perceber que são frutos mesmo, frutos de formosas árvores. Embora essa tradução aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela traz ramos. Mas frutos, são frutos. Então, juntam-se esses galhos e deixa dentro da tenda, né, dentro do tabernáculo. A gente já vai falar como que a festa se realiza. Estamos fazendo a leitura aqui dos versículos, daqui a pouco a gente comenta de maneira geral como é que é a festa. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Então, a Bíblia fala que no período da festa é para ficar alegre, é realmente para fazer uma festa, para festejar mesmo. Lógico, se está relacionado à colheita, talvez a alegria seja mais evidente ainda por conta do sucesso na colheita. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias. Mais uma vez ele repete. A cada ano. Estatuto perpétuo é por vossas gerações. Então está aí, estatuto perpétuo. Pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Mais uma vez, colocando ali no mês 7º. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Olha que coisa interessante. Aqui já dá para a gente falar alguma coisinha sobre como que a festa se desenvolve. A Bíblia fala que é para todos os naturais aqui em Israel habitarem em tendas. Isso é um aspecto memorial da festa, porque tendas lembra justamente o período em que o povo esteve no deserto, o povo de Israel esteve no deserto por 40 anos e ali eles foram sustentados diretamente por Deus. E o aspecto memorial da festa aqui é justamente para fazer lembrar de forma perpétua por todas as gerações que Israel foi sustentado por Deus por 40 anos no deserto. Então, o que significa habitar? No período da festa, a gente constrói, né, a gente monta uma tenda, uma barraca, e coloca dentro dela móveis, utensílios e tudo mais que for necessário para que o máximo de tempo possível do dia nós permaneçamos dentro da barraca. Ou que, eventualmente, nós, considerando a barraca ou a tenda, né, a sucá, como nossa habitação, tudo que for feito, que pudesse ser feito ali. Uma refeição, uma conversa do dia a dia, né, a própria festa, a leitura da Bíblia e tudo mais. Tudo isso que possa ser feito dentro desta tenda, dessa barraca. Por isso está aqui a ordenança: 7 dias habitareis em tendas. Como fala todos os naturais em Israel, e aí no próximo versículo, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então está ali Deus deixando bem claro, no aspecto memorial, é para lembrar todas as gerações que Israel foi sustentada diretamente por ele.
Nós cristãos recebemos essa festa por extensão, pelo trabalho, pela ordem de Jesus aos seus discípulos para estender às nações. É basicamente isso aí. Então, nós vamos lembrar do mesmo modo que Israel foi sustentada por Deus no deserto. Esses dois aspectos da festa são essenciais. O aspecto memorial, que acabamos de citar, que Israel foi sustentado por Deus, Deus habitou no meio de Israel, e também tem um aspecto profético especial para Israel, que está lá a partir do capítulo 14 do livro de Zacarias. Nesse capítulo 14, Israel seria já restaurada e assumiria de uma forma plena e definitiva o seu lugar perante as nações. E aquelas nações que em momentos anteriores, em tempos anteriores, foram contra Israel, aqui no capítulo 14, elas seriam obrigadas a celebrar a festa de tabernáculos, uma espécie de punição. Repito, nós cristãos, nós não cumprimos a festa de tabernáculos, ou pelo menos aqui na comunidade cristã da VAR, nós não cumprimos a festa de tabernáculos com base em Zacarias 14, porque isso aí é um aspecto profético para Israel. Nós cumprimos a festa de tabernáculos porque compreendemos, repito, que com a grande comissão, Yeshua, né, Jesus, transmitiu às nações toda a Torá, todos os mandamentos. Ali, essa figura demonstra bem o tabernáculo com a coluna de fogo ali, representando a presença do Senhor, os levitas e o povo em torno, né, do tabernáculo e as habitações em tendas que ocorreram lá no período em que Israel esteve no deserto por 40 anos e que foram sustentados, todos eles, né, do povo, por Deus. Esse aspecto memorial da festa é muito forte, porque é realmente para lembrar isso daí, porque é Deus que sustenta. Nós dependemos diretamente, unicamente de Deus em nossas vidas. O cristão, ele pode lembrar da festa lendo, ele pode saber até um pouco mais, lendo o capítulo 7 do Evangelho de João. O capítulo 7 do Evangelho de João, todo o capítulo 7 acontece durante a festa de tabernáculos. É muito interessante. No versículo 2, está aí, ó, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então está aí, a festa dos tabernáculos já mencionada no capítulo 7, versículo 2 do Evangelho de João. Repito, todo o capítulo 7 ocorre durante a festa. A festa tem 7 dias de duração, né? E um oitavo que conta com, na época ali de Jesus, por exemplo, como um final apoteótico. No capítulo 14, eu não vou ler todo o capítulo aqui, não. Fica aí de sugestão para você ler na sua casa. Mas no versículo 14 desse capítulo 7, tá assim, ó, assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Aqui eu estou usando a King James atualizada. Então, no meio da festa, vamos dizer assim, lá pelo terceiro, quarto dia, talvez, Jesus subiu ao templo e ali ele foi ensinar as pessoas. E os judeus, maravilhados com o ensino dele, né, diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Essa questão ela é apresentada porque, na ocasião, quem estudava mesmo sobre a palavra de Deus assim eram os fariseus, os saduceus, né, os escribas. Eles eram letrados, eram os doutores da lei. Né? Jesus era da tribo de Judá, ele não era levita. Então, em princípio, ele não teria estudado, né, para saber tudo. Mas só que Jesus dá uma resposta que é um dos versículos mais bonitos para mim, né, na minha opinião, é um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Embora aqui nessa tradução ele fala doutrina, existem algumas traduções, algumas versões da Bíblia que falam, que trazem a palavra ensino, meu ensino, né? Fala de ensino ao invés de doutrina, porque Jesus estava ensinando a respeito do Antigo Testamento, né? da Torá, os profetas, salmos. Ele estava ensinando a respeito do Antigo Testamento. É bem isso. Essa é a doutrina que ele veio trazer, ou uma compreensão correta do Antigo Testamento. No versículo 37, no mesmo capítulo 7, está lá. E no último dia, o grande dia da festa, então ele deixa bem claro, esse último dia, embora ele fale que o último dia, é o oitavo dia, com um final, né, bem diferente, apoteótico, tinha
uma festa, um festival muito grande, intenso. Então, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no versículo 18: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Olha só que palavras que Jesus chega a proferir aqui. É uma questão interessante, porque nessa época, a festa de tabernáculos, que era realizada no templo, lá em Jerusalém, né, pelos sacerdotes, ela tem em si incluso muitos costumes. Um deles é o costume da retirada da água, em que toda noite, naquela ocasião, todas as noites dos dias de festa, os sacerdotes desciam do templo, iam até o tanque de Siloé, pegava a água do tanque, que nessa ocasião era considerada uma água viva, e ele voltava com um jarro de ouro, voltava para o templo e derramava essa água sobre o altar, como uma espécie de libação. E isso acontecia toda noite, e ali tinha muitos peregrinos, muita gente mesmo que acompanhava essa espécie de procissão, esse cortejo para descer, pegar água e voltar. No último dia, o sacerdote, não, o sumo sacerdote, ele descia para fazer isso daí do mesmo modo que nos outros dias. Pegava a água e levava para derramar sobre o altar. Até porque tinha muitos sacrifícios sobre o altar. Então ele derramava a água sobre o altar, ao mesmo tempo retirando ali sangue e tal. E aí o que acontecia? Ele dava 7 voltas em torno do altar para poder jogar água. Então, ele estava voltando, né, muita gente ali com muitos louvores, clamores, muita gente gritando, muita gente realmente festejando. Essa é basicamente toda a imagem que nós podemos formar desse período, desses dias de festa em tabernáculos. E era à noite, isso aí esse período, pelo menos isso que eu estou colocando aqui agora, acontecia à noite. E todos eles com tochas nas mãos, segurando. Então toda a cidade ficava bem iluminada e tinha bastante gente realmente nas ruas, muitas pessoas. Judeus que vinham de várias partes do mundo, como acontecia em, em Pentecostes, Shavuot, que muita gente ia realmente fazer a peregrinação, como ordenou Deuteronômio 16, né, fazer a peregrinação a Jerusalém. E em tabernáculos acontecia isso também, nessa festa das cabanas. Justamente nesse período, né, nesse momento em que o sacerdote passava e derrubava e jogava água sobre o altar, provavelmente foi nesse momento em que todos estavam ali olhando, né, escorrendo água e tal, é que Jesus poderia ter levantado, como diz a Escritura, e clamou. Aqui no versículo 37 ele fala, pôs-se em pé e clamou. O clamor de Jesus seria algo. Ele ficou em pé e começou a gritar mesmo, em alguma posição um pouco mais elevada que os outros ali. Ele clamou: Olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, seria muito interessante nós pensarmos dessa maneira, né? Enquanto o sacerdote estava lá derrubando a água, como uma água viva retirada do tanque de Siloé, Jesus aproveita ali o ensejo para dizer que ele é água viva e quem crer nele terá também rios de água viva correndo do seu próprio ventre. É muito interessante esse ponto de vista. Tá aí, fica para você aí o capítulo 7 do Evangelho de João, um tempo em que ocorre, né, o capítulo todo ocorre durante uma festa de tabernáculos. Um aspecto profético para o cristão, nós podemos comentar, como falamos nos vídeos anteriores, sobre Yom Teruá, né, a festa das trombetas, que ocorre no primeiro dia do sétimo mês, depois o dia da expiação, Yom Kippur, no 10º dia, e agora fechando esse ciclo, 7 dias de festas, começando a partir do 15º dia. Isso faz um paralelo com o Apocalipse, né? O anjo toca a trombeta, depois o juízo, e depois o reino de Deus estabelecido, o reino do Messias estabelecido. Nesse momento, Deus realmente passa a habitar no meio de nós. Né? Lá no capítulo 21, 22 de Apocalipse, nós podemos ter uma ideia, né? Jerusalém celeste, no meio da praça, a árvore, Deus ali, habitando no meio de nós. Tabernáculos mostra exatamente isso. Ao mesmo tempo que nós dependemos de Deus,
né, porque Deus nos sustenta, porque nós, lembrando de Israel, nós vivemos em nossas tendas, nossos tabernáculos, e Deus nos sustenta. Ao mesmo tempo, isso, nós temos que compreender que um dia Deus colocará, se já não colocou, os seus mandamentos em nossos corações de carne, e nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus eternamente. Então é isso. Isso é festa das cabanas. Em resumo, nós montamos uma cabana, uma sucá, né, um tabernáculo, e o que a gente puder fazer lá dentro dessa cabana, a gente fica dentro dessa cabana, a gente faz as refeições, a gente conversa, a gente canta, a gente louva a Deus, a gente lê a palavra e por aí vai. Na realidade, é para lembrar que o povo depende de Deus e que Deus tem o povo como seu. Amém? Basicamente, esse é o sentido da festa de tabernáculos. E nós, aqui na comunidade, nós também cumprimos essa festa praticamente dessa maneira que nós colocamos. Nós montamos a cabana e ficamos ali. E quem tem oportunidade, vem visitar a cabana e fica conosco. Amém? Basicamente é isso. Para você que vai participar da festa, que vai cumprir a festa de tabernáculos, uma excelente festa de tabernáculos para você, para sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, por tudo que vocês têm, tudo que vocês podem realizar dentro da sua cabana, como comunhão para a glória do nome do Eterno. Amém? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Shalom.